burro! Uau! Ah, não! Oh, majestade, eu me afasto aos seus pés. Versão brasileira, Herbert Richard. Meu nome é Giovana Pata, mas por conta da minha profissão eu tenho um nome artístico, que é Gigi Pata. Eu tenho 18 anos e eu sou dubladora. Mauro Ramos, 63 anos, sou ator e dublador. Eu comecei, na verdade, com o teatro musical, com 5 anos de idade. E aí, durante o teatro, quando eu tinha 11 anos, eu tive a oportunidade de fazer um teste de dublagem. Não passei, claro. Mas aí foi quando eu me interessei pela dublagem. E aí eu fiz um curso de 6 meses para me tornar dubladora. Eu comecei a dublar oficialmente em 1989, na extinta Herbert Richards. Mas olhando a minha vida, eu acho que eu fui praticando a dublagem e a narração de audiolivros desde criança. Porque eu lia para minha irmã e meu outro irmão revistas em quadrinhos, enquanto eles não tinham aprendido a ler. E eu fazia vozes, lia livrinhos e fazia vozes. Então um dia um rapaz veio e falou mal da minha voz e a Beth foi até ele e deu um chute bem no meio das pernas. Julie, sua música é um dom, é como se você estivesse cancelando o Natal e eu adoro o Natal. E se você achasse alguém tão cheio de amor que fizesse você se sentir capaz de tudo? É o que eu sinto pelo Clifford. Para, papai! Só para, meu filho! Ela foi minha primeira personagem na vida. Então, eu era muito tchutchuquinha fazendo ela. E ela era super empolgada, porque ela tava em praticamente todos os episódios. Ela era a melhor amiga da Vampirina. E ela era muito, muito empolgada. Ela sempre tava feliz, querendo incluir todo mundo nas coisas. E ela tocava bateria, o que era muito legal. Que tal brincar de esconde-esconde? Desculpa, Van, mas tá com você. O Pumba, por exemplo, foi o meu primeiro teste ganho para a Disney. Então, aquilo ali foi para mim maravilhoso, tanto que eu até me tatuei aqui anos depois, porque foi o meu primeiro papel. O que está havendo? Ela vai me comer! Minha relação com a dublagem é amor puro. Eu cresci fazendo arte, então uma coisa que eu sempre me vi fazendo é que, em vez de eu estar, por exemplo, brincando aqui no prédio com as crianças, quando eu era pequena, eu me divertia no palco, eu me divertia cantando, eu me divertia dançando. E aí depois, quando eu comecei a dublagem, eu me divertia fazendo personagens. Quando eu comecei a fazer dublagem e fui me desenvolvendo, eu tive que optar por desistir de fazer teatro, porque eu tinha 2 filhos para criar, essas coisas todas. E me dediquei exclusivamente à dublagem. Lentamente eu me virei, passo a passo, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, até que cheguei a Cucamonga. E hoje em dia é o que eu faço, a minha vida é essa. Então, para mim, emocionalmente, eu sou muito grato pela vida me levar a ser um ator que dubla. Entendeu? Foi uma opção pessoal. Eu já não piso num palco para fazer algum trabalho teatral. Já tem mais de 30 anos. Clifford, não pega. Ai, que ele é muito pequeno pra ficar aqui. No estúdio são só 3 pessoas. É o dublador, o diretor, que acompanha todo o trabalho, e o técnico de som. Então são só 2 pessoas. O diretor e o técnico, eles ficam no estúdiozinho mesmo, e aí na cabine do lado fica só o dublador. O processo criativo do dublador é o mais rápido possível, o mais imediato possível. É uma função do trabalho de ator com quem a gente trabalha
com a forma mais abstrata de interpretação. Mas para o dublador, a gente só fica sabendo o que vai fazer na hora. Antecipadamente, só o horário para o qual a gente foi convocado. Na maioria eu gosto de ter liberdade só pra mudar, tipo, algumas coisas do texto. Mas aí é muito pouco, e geralmente os próprios diretores, eles pedem isso. Pra quando é algo mais jovial, quando é um adolescente falando, eles pedem pra gente mudar, porque eles não sabem quais gírias a gente usa. Esses dias mesmo, eu tava gravando alguma coisa e eu falei assim, eu acho que se a gente colocar de voo, aí vai arrasar. E ele deixou. Eu tive que, forçosamente, arranjar um meio de continuar trabalhando, como todos os outros colegas. Então, nós nos reunimos, virtualmente, é claro, e acabamos articulando em cada espaço um arremedo de estúdio de dublagem em casa. E, no meu caso, foi curioso, porque eu morava num apartamento alugado, cujo banheiro da suíte tinha uma banheira de hidromassagem velha que não funcionava. Nós utilizamos aquele espaço da banheira, eu e meu enteado mais velho, nós construímos um estúdio, né, com placas de EVA e isopor e colchões e tudo mais, né, tapetezinho e aquelas coisas todas. Eu acho que primeiro de tudo, porque foi muito do nada, então a gente não tinha como saber quando voltava, se não, quanto tempo a gente ia ficar em casa. E eu acho que nenhuma profissão estava preparado pro tanto de coisa que a gente acabou sofrendo na pandemia. Mas, por conta da dublagem ser muito... Como é que eu posso dizer? Ela consegue se renovar muito. Disso aqui, que basicamente ele tampa o som. E aí eu coloco sempre na minha janela, assim, e ele tampa bastante. A gente conseguiu acabar fazendo coisas em casa, então o pessoal ou se trancava, não sei, em um quartinho em casa, ou fazia coisa dentro do armário para o som ficar bom. Então acho que a maior dificuldade foi a gente conseguir ter lugares para gravar, conseguir todo o equipamento que antes a gente fazia com muitos equipamentos incríveis no estúdio, e a gente chegou e, ok, não tem mais nada. E agora o que a gente faz? Os filmes não podem parar de ser dublados, porque dublagem é acessibilidade, tem gente que só assiste coisas dubladas, então não tem como parar de dublar. Alguma coisa precisa ser feita. E a dublagem, além dos deficientes visuais ou cegos, tem das crianças que estão em idade de alfabetização ou não são alfabetizadas e querem usufruir do produto. O alcance social da dublagem também alcança o outro extremo, que são as pessoas idosas que começam a ter a sua audição prejudicada ou não têm mais nenhuma audição, mas que colocam, né, os seus aparelhos e, em vez deles lerem o que se passa rapidamente, né, nas legendas dos filmes, eles preferem o filme dublado porque eles estão usufruindo do produto como um todo. É um dia depois do outro. A gente não sabe, assim como todas as profissões, a gente não sabe o que vem por conta da inteligência artificial, por conta de como tudo tá correndo muito rápido no mundo. E, claro, a dublagem foi afetada por isso. Mas existem movimentos hoje, um deles é a dublagem viva, inclusive eu participo da dublagem viva, onde a gente está cada vez mais procurando regulamentação, tanto nos contratos, quanto com as próprias empresas, tanto nacionais quanto internacionais, para com que isso não seja afetado para nossa voz, porque o ruim é usarem a nossa voz para coisas com que a gente não permitiu serem usadas. Então a gente quer essa regulamentação justamente para nossa voz não ser usada de forma inadequada, de forma com que a gente não assinou e de forma com que a gente não concretizou uma coisa. Não foi nem a gente que fez, foi algo que simplesmente pegou a nossa voz e pode colocar o que quiser ali. Eu quero a dublagem
viva. E eu quero a dublagem viva. Porque, na verdade, ninguém fala isso, mas a nossa categoria de dubladores é uma categoria que sempre foi pioneira no aspecto de reagir a esse tipo de coisa e tentar conseguir, né, determinadas coisas para o nosso trabalho. Em 78, a categoria de atores e atrizes conseguiu se tornar uma profissão. O ator tem registro profissional. Mas antes, a gente era comparado a marginal. E quem iniciou uma modificação total no sistema de trabalho através dessa atividade sindical foram os dubladores de São Paulo e do Rio. Eu já conheci gente que falou assim, você fez parte da minha infância. Gente, eu tenho 18 anos, eu me senti velha depois disso. Mas, caraca, você fez isso e eu amo esse personagem. E a pessoa, sabe, fica realizada. Isso é muito doido, porque nós que somos dubladores, a gente não percebe o quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa só pela forma como a gente fala e como a gente faz. O dublador era um astro que despontava para o anonimato. Muita gente conhecia familiarmente a tua voz, mas não sabia quem você era. E a gente ficava no anonimato. Como a dublagem para o fã é uma coisa emocional, eles reagiam emocionalmente. Mas eu, no início, ficava muito assustado com essas reações, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que essas manifestações emocionais eram o resultado emocional do meu trabalho, do trabalho dos colegas todos. Eu gostaria muito de poder abraçar sinceramente, cada pessoa que gosta do meu trabalho, porque é intenso e é verdadeiro o meu trabalho.